Eu me formei no ano de 2000, né? Tenho 23 anos de formado. E quando eu me formei, eu acabei o que a minha carreira, minha área inicial, que eu me identifiquei, foi a pediatria, né? E com pouco tempo de pediatria, eu fui para a neonatologia, outra paixão minha, né? Na neonatologia, eu devo ter aproximadamente aí uns 15 anos, pelo menos, né? Essa parte da estilo de vida, alimentação, isso foi uma coisa que esteve presente na minha vida desde a adolescência, né? Eu, quando era adolescente, eu era um pouco mais gordinho, né? E aí eu comecei já a me interessar pela essa parte do corpo humano, né? De metabolismo, gasto energético, né? Isso, ou seja, 30 anos atrás eu já me interessava por isso. Durante todo esse tempo aí de formado, eu sempre mantive a minha parte esportiva, né? Sempre uma prioridade na minha vida foi atividade física, né? Eu faço corrida, prova de triatlo, Ironman, principalmente provas de endurance, que eu gosto muito, né? E tudo isso aí tem a ver com a nutrologia, né? Como melhorar através da alimentação, né? Conhecer a parte metabólica, condicionamento cardiorrespiratório, cardiovascular, etc, né? Isso sempre foi uma coisa que eu estudei, só que não atuava na área, né? Não era a minha prática de trabalho, né? Era a paixão, mas que eu fui adiando, eu sempre quis, há muito tempo já eu queria migrar para essa área, mas como eu tenho 3 filhos, casado, a gente começa, tem coisas que a gente vai deixando um pouco mais para frente, achando que pode ser, entre aspas, a gente não, sem querer trocar o certo pelo duvidoso, né? E a gente vai adiando algumas coisas, né? Mas há uns três, 3 anos atrás, mais ou menos, por aí, eu falei, não, acho que tá na hora, eu quero realmente começar a atender mudar um pouco de área, né? E aí, inicialmente, eu fiz a pós-graduação da Abram, né? E aí eu fiz a prova, me inscrevi para a prova de título em 2022. Eu fiz a prova. Na primeira prova não consegui parar tanto para estudar, né? E realmente não fui aprovado por pouco, né? Aí ano passado, em 2023, eu já estava com consultório, né? Já estava atendendo já estava com consultório de nefrologia, né? Ainda sem o título, né? Comecei de uma forma bem tímida ainda, né? Mas eu queria muito ter esse título e eu falei, não, agora vamos estudar um pouquinho mais, né? Mas como eu já estava com consultório, querendo ou não, já estava todo dia, eu já estudava um pouquinho mais aqui da nefrologia. Aquela coisa, por mais que a gente tenha o conhecimento, né? Eu sei como médico, a gente está habilitado, licenciado a atuar em qualquer área, né? Mas eu tinha aquela cobrança comigo mesmo. Eu queria ter esse título, né? Uma cobrança minha, né? Tem pessoas que não têm esse tipo de cobrança, mas eu tive esse tipo de cobrança comigo. Eu falei, não, eu quero ter e eu tenho capacidade para isso e eu vou buscar a melhor forma de fazer, né? E aí encontrei o Clésio assim, eu acho que foi pelo Instagram, né? E aí, quando eu assisti a primeira aula dele falando do N-Shops, eu falei, porra, é isso aqui, né? Não tive nem muita dúvida, né? Pois bem, falando assim especificamente para a prova, né? Assim, acho que cerca de mais ou menos um mês, 20 dias antes da prova, um mês, aí eu me concentrei bastante aqui no curso do Clésio, né? E eu peguei as aulas todas, né? Comecei a assistir de forma, assim, intensivona, né? Não como eu deveria fazer, como, né? Quem tem um tempo um pouco mais livre, estudar de uma forma mais sossegada, mais paulatina, aos pouquinhos, vários meses antes, eu realmente tinha que ser uma coisa bem intensiva, né? O curso do Clésio, ele é muito didático, né? E ele realmente, o que eu achei muito interessante, que é muito bom, é o foco que ele dá na bioquímica, né? E nutrologia realmente não tem como sair disso, é bioquímica, né? E tudo, se a gente começa a entender a lógica da parte lá molecular, a gente consegue transportar isso para a vida real, para os pacientes e para a prova também, né? E aí eu realmente, uns 15 dias antes da prova, eu fiz um intensivão, era estudando de manhã até de noite, ouvindo todas as aulas, resumo, anotando no caderno. Mas é isso, eu estudei aí, acho bem firme mesmo, uns 15 dias antes da prova. Teve questões subjetivas, né?
a prova oral todos participaram, né? E o que eu gostei muito foi que realmente na prova subjetiva você consegue mostrar um pouco mais do que você sabe, né? As questões, as objetivas de marcar, né? Muitas vezes tem algumas pegadinhas, você fica assim na dúvida que o que a banca está querendo com aquela pergunta, você começa a ter umas certas dúvidas, né? E quando é questão subjetiva e questão oral, não. Ou sabe ou não sabe, né? E aí, por exemplo, teve uma questão mesmo que envolvia a parte de metabolismo energético, de vitamina B1, B3, B6, B12, falando sobre probióticos, prebióticos, né? Quando eu vi aquela questão, chega, eu falei, o olho chega brilhou. Eu falei, que massa, aqui eu vou poder falar um monte, né? Escrever um monte. Foram, acho que quase 3 páginas escrevendo, né? Agora, para isso, a gente realmente tem que entender essa base bioquímica, né? E graças a Deus, né? Foi uma tensão muito grande, mas graças a Deus, aprovado e com o meu título de especialista e o sonhado RQE, né? Foi agora bem mais relaxado agora para estudar de uma forma mais suave, né? Foi muito bom. A do Clésio é fantástico, né? Antes da prova, eu mandei mensagem para ele, a gente trocando algumas ideias, né? Pós-prova também, a gente conversou e fantástico, né? Foi muito bom, só tenho a agradecer. Não, primeiro assisti todas as aulas, né? Todas as aulas eu fazia algumas pausas em cada aula, os tópicos que eu não entendia, que gerava algum tipo de dúvida, aí eu ia buscar algum guideline, alguma coisa que eu tinha, por exemplo, a parte de nutrição parenteral, né? Aí quando você pega tópicos mais específicos, né? Tratamento de paciente renal crônico, né? Aí eu ouvia as aulas de Clésio todinha, né? E depois eu ia olhar os guidelines também, da ASPEN, da ESPEN, fazer o comparativo e anotava em caderno, né? E pontuava alguns pontos de vista. Ó, esse tópico aqui é segundo a ESPEN, esse segundo o ASPEN, né? Clésio falou assim, desse jeito, né? E eu ia, tipo, fazendo uns resuminhos de cada tópico, né? E ia seguindo adiante, mas assim, de uma forma é, bem intensiva, não parava muito, não. Agora, depois do curso todo, depois de ouvir todo o curso, aí eu voltei aula por aula, né? As que estavam de mais fácil entendimento, eu passava bem mais rápido, botava na velocidade um pouco mais acelerada, né? E essas que eu sabia que tinham um pouquinho mais de detalhes, eu voltava ali de novo, a ouvir a aula de novo, ia para os guidelines, né? Mas foi basicamente isso. O curso dele, guidelines específicos, assim, de cada tópico, né? E muito pouca coisa realmente em livro, esse livro formal mesmo, didático, né? A maior parte foi as aulas dele e os guidelines. Mesmo antes de fazer a prova, né? Eu já, só com as aulas dele, eu já tinha uma sensação muito boa do tanto que eu conseguia entender já a nutrologia, né? Claro que a gente nunca sabe tudo, né? Cada vez a gente, todo dia, agora, depois do título, agora que eu estudo, eu acho que mais ainda, porque a gente vai estudar os casos dos pacientes, né? Começa a perceber tentar entender o que a gente pode fazer para melhorar em cada caso, né? Realmente cada vez mais a gente vai estudando, né? Mas com o curso eu sabia já que eu tinha uma base muito boa, né? E independente do resultado que viesse na prova, eu, no fundo, já estava contente com o meu conhecimento, né? Óbvio que eu queria ter isso registrado de forma formal no papel, com a nota, né? Já, com a aprovação no título, né? Mas, assim, eu já estava muito contente com o que eu com o que eu estava aprendendo, né? Tinha aprendido e estava aprendendo, né? Mesmo sem ter o título, né? O que a gente sabe, não é o título, a prova, a aprovação que vai dizer se você vai saber mais ou menos, né? Mas não tem como deixar de lado que você, com o título, quem não te conhece, ele vai utilizar, vai ver aquela titulação sua como realmente um algo a mais.
que nem todos têm, né? E vai te, querendo ou não, vai te valorizar um pouco mais por isso, né? Quem já te conhece, já conhece seu trabalho, já te conhece, pessoalmente, talvez não mude tanto, né? Mas para aquelas pessoas que não te conhecem ainda, você tendo o título, realmente não tem como negar que te dá muito mais credibilidade, né? Eu acho que com aquelas aulas que o Clésio dá gratuitamente para mostrar o curso, se a pessoa parar para assistir aqueles pequenos vídeos que ele fornece ali para gente, se a pessoa realmente gostar da odontologia e for o que ela sonha em fazer mesmo e quer aprender, eu acho que quem assiste aquilo ali não tem como não fazer o curso dele, né? A não ser que realmente você olhe e fala, não, odontologia não é para mim, então eu não quero aprender isso tudo não, dá muito trabalho, é difícil, eu não quero, aí tudo bem. Mas quem quer e se identifica com a odontologia e quando assiste essas aulas dele, eu acho que não gera muita dúvida não, é pegar e fazer. Quem quer fazer uma prova de título não só a prova, para aprender mesmo a odontologia, eu recomendo 200% o curso de Clécio, né? E a partir daí, como a gente falou, vai estudar pro resto da vida agora, né? Só que agora a gente estuda com o título na mão, a gente estuda muito mais sossegado, né? E, gente, não tenha dúvida, assim, o curso de Clésio é fantástico. A didática dele é muito boa, nossa, é muito bom. É assim, a gente assistindo as aulas dele, parece que a gente conhece. Engraçado que eu comentei até com minha esposa uma vez, né? A gente assistindo a aula ali gravada, né? No computador. Mas de tanto assistir a aula e se identificar com o jeito dele de ensinar, como fala, né? Parece que é uma pessoa que a gente já conhece, parece um amigo nosso que está ali do nosso lado, que a gente já conhece há muito tempo, né? É um negócio interessante, né? Tá faltando só eu pegar agora o meu título lá o certificado da MB e fazer uma publicação para ir marcar o Clésio. Eu falei com ele, né? Falei, Clésio, na hora que eu fizer meu vídeo aqui, a pessoa tão envergonhada para gravar essas coisas, né? Mas na hora que eu gravar, sem dúvida nenhuma, vai ter o agradecimento lá, Clésio e a equipe toda, né? Como eu falei, antes de passar na prova, eu já estava muito feliz com o que eu tinha aprendido. Eu falei, gente, eu acho que eu sei, entre aspas, né? Tudo que precisa da odontologia, né? Mas isso tudo, na verdade, é a base, né? Depois a gente aprofunda, né? Mas, assim, tava ali, já tava tudo sedimentado, né? E, assim, é muito bom. Ele conseguiu realmente condensar esse conhecimento, assim, de uma forma bem didática, né? Sem muitas elucubrações, né?